Na palavra de hoje, nós vamos compartilhar aqui em Tito capítulo 3, ou melhor, capítulo 2, Tito capítulo 2, versículo 11. Eu creio que essa palavra é uma palavra maravilhosa para a sua vida, para a minha vida, porque quando falamos da graça de Deus, quando falamos do favor imerecido do Senhor, quando falamos, não é, dessa bondade do Senhor, dessa capacidade que Deus tem de, mesmo sendo santo, mesmo sendo soberano como Ele é, independente do homem, independente, sabe, da sua criação, Ele demonstra um coração inclinado à nossa necessidade. Eu quero começar essa palavra aqui, antes de começar a ler, definindo misericórdia e graça. A definição de graça significa receber o que não merece. A definição de misericórdia significa não receber o que merece. Então vamos para a misericórdia. A palavra misericórdia quer dizer coração inclinado ao miserável. Então, córdia de coração e mísere de miserável. Então, a misericórdia de Deus, o coração de Deus inclinado à nossa situação miserável, faz com que a misericórdia do Senhor se manifeste em nossas vidas. E essa misericórdia se manifestou nos livrando daquilo que nós merecemos. Sabemos que merecemos o castigo eterno. Davi, o rei Davi, reconhece isso quando ele fala em Salmo 51, versículo 5: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. O homem já nasce pecador, o homem já nasce no pecado, e por causa disso é que então nós merecemos o castigo eterno, não porque intencionalmente queremos ir para o castigo eterno, não, mas porque herdamos de Adão e Eva o pecado, e esse pecado faz com que você e eu sejamos destinados ao abismo. Então Deus, olhando para cada um de nós e percebendo que não tínhamos condições nenhuma de nos livrar desse castigo, Ele se inclinou para nós. Ele inclinou o seu coração para nós, e por meio da morte de Jesus na cruz, Deus então manifesta a sua misericórdia dizendo o seguinte: vocês merecem o castigo, mas eu vou usar a morte de meu filho para não dar a vocês aquilo que vocês merecem. Vocês merecem ir para o inferno, mas a misericórdia, a minha misericórdia se manifesta tirando de vocês aquilo que vocês merecem. É por isso que Jeremias, nas Lamentações, ele diz: a misericórdia do Senhor são a causa, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, mas se renovam a cada manhã. Então, essa misericórdia se manifestou em nossa vida. Essa misericórdia veio e nos tocou e nos livrou do castigo eterno. Agora, além da misericórdia do Senhor, Deus sabe que é necessário também nos alcançar por sua graça. E a graça do Senhor é maravilhosa, porque enquanto a misericórdia nos livra de receber aquilo que merecemos, a graça, por outro lado, ela vai nos dar aquilo que nós não merecemos. E aí você pergunta: pastor Zezinho, o que é que nós não merecemos? Eu te digo que nós não merecemos o céu, nós não merecemos a glória de Deus, nós não merecemos comungar com Deus, porque já nascemos em pecados e Deus é santo. Nós não merecemos o arrebatamento, nós não merecemos ir para o céu, mas a graça de Deus se manifestou, dando a nós o que nós não merecemos, dando a nós a oportunidade de vida eterna com Deus. Isso é graça, isso é definição de graça. Então, falei tudo isso para que quando eu estiver lendo aqui sobre graça, você entenda o valor dessa graça e passe a desfrutar mais dessa graça do Senhor. Então a palavra diz aqui em Tito 2:11: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A graça salvadora, porque a graça de Deus
se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Nós fomos alcançados por esta graça, fomos alcançados por este amor, fomos alcançados por essa misericórdia, fomos alcançados por essa manifestação da graça, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai trazendo entendimento ao nosso coração e nos dando segurança a respeito de quem Deus é e da intenção de Deus para com a nossa vida. Eu quero aqui motivar você a desfrutar dessa graça, desfrutar deste amor, desfrutar do que Deus realmente propôs para cada um de nós quando permitiu Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Que tremendo, que soberano, que maravilhoso, que glorioso é poder estar desfrutando dessa graça do Senhor, é poder estar desfrutando dessa misericórdia do nosso Deus. Então, querido, eu quero estar ministrando ao seu coração essa palavra. O primeiro aspecto que eu quero falar aqui sobre a graça é justamente esse coração de Deus inclinado a cada um de nós, esse coração de Deus voltado para o ser humano. Quando eu vejo Jesus destilando amor, expressando a sua intenção e sua motivação para com o homem, o ser humano, eu vou perceber um Jesus realmente apaixonado por cada um de nós. E Jesus disse para, por exemplo, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, a minha expressão, o que eu falo, o que eu sinto, a minha demonstração de amor é um reflexo do Pai, é um reflexo do que o Pai pensa com cada um de nós, pensa a nosso respeito. Então, quando eu vou para Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, quando eu vejo Jesus, alguns versículos anteriores, Jesus vai chegar ao Pai e dizer: Pai, eu te agradeço porque ocultaste essas palavras aos sábios, inteligentes, entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, o fato dos simples, das pessoas simples, as pessoas, os camponeses, as pessoas do sertão, as pessoas que estavam ali acompanhando Jesus, o fato de essas pessoas estarem entendendo, compreendendo a mensagem do Evangelho, compreendendo a mensagem que Jesus estava trazendo, era o retrato do coração de Deus, era na verdade uma demonstração do amor de Deus para com o povo. Como é que os intelectuais não conseguem entender uma mensagem e o povo simples entende? Então Jesus diz: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor mesmo está revelando essa palavra aos pequeninos, aos simples. Então, continuando aqui na fala, por exemplo, de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28. Então Jesus fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A pergunta primeira que eu faço aqui é: será que essa palavra que Jesus libera para o povo que estava ali acompanhando, ela pega 100% das pessoas ou pega apenas uma parte das pessoas? Ora, quem está falando é Jesus. E quando Jesus estava liberando a palavra, essa palavra, ela vinha com tanta unção, com tanto poder, que todos que estavam ouvindo tinham uma testificação no seu coração, no seu interior, da intenção da palavra. Então, quando Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Jesus libera essa palavra, ele alcança todas as pessoas que estavam numa condição de cansaço, sem sombra de dúvidas, porque Jesus estava falando para pecadores. Ele disse: olha, eu não vim para bons, para sãos, porque os sãos não precisam de médicos. Eu vim para os pecadores que precisam de salvação e para os doentes que precisam de médicos. Então todas as pessoas que estavam ao redor de Jesus, que estavam sendo alcançadas pela palavra que Jesus estava liberando, todas elas têm a testificação no coração: essa palavra é para mim, eu estou cansado, eu estou oprimido, eu estou sobrecarregado. Porque em se tratando de cansaço físico, tudo bem, mas quando vamos falar desse cansaço, dessa sobrecarga que Jesus está liberando aqui, então todo ser humano necessita de ser aliviado, porque essa carga, essa sobrecarga não está no físico, está na alma. Então Jesus chega assim e diz: os que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. Então a graça de Deus começa a ser revelada e ela começa a trazer esperança para o coração do ser humano nesse tipo de palavras que Jesus estava liberando. Eu não vim condenar vocês. Se você ler o capítulo 3 de João, você vai perceber que Jesus fala: eu não vim para condenar, eu vim para salvar, eu vim para resgatar, eu vim para dar uma vida nova, uma vida abundante, eu vim para trazer um tempo novo para a sua vida. Eu não vim te condenar, eu não vim fechar as portas dos céus da salvação para você. Eu não vim castigar você usando a lei, eu vim cumprir a lei por você, para que em mim, crendo em mim, a lei, o benefício da lei seja uma realidade na sua vida. Então nós percebemos Jesus se derramando, destilando amor por meio das suas expressões. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ele começa a oferecer o jugo dele. Toma sobre vocês o meu jugo, sabe? O meu peso, aquilo que eu levo. O que eu levo é glória, o que eu levo é santidade, o que eu levo é alegria. O meu jugo representa a alegria de vocês. Dá-me o jugo pesado de vocês, dá-me a sobrecarga de vocês e tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. O que significa? Jesus carregaria uma cruz por nossas vidas, e o benefício dessa cruz, o benefício desse sacrifício seria nossa salvação. Então ele diz: toma sobre vós o meu jugo, o benefício da minha morte, não é? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade vai abrir as portas do nosso coração para receber o Senhor, e a mansidão vai fazer com que a palavra entre dentro de nós, ela entre com plenitude, sem faltar em coisa alguma. O apóstolo Tiago dizia: irmãos, ouvi com mansidão a palavra que em vós é enxertada, porque essa palavra é poderosa para salvar a vossa alma. Então se você ouvir com mansidão e receber com mansidão, ela vai fazer a diferença. Então tudo que Jesus fala tem um significado, tem um propósito. E aí eu vejo um outro texto na Bíblia, em Mateus capítulo 9, onde é revelado o amor do Pai, a graça de Deus pela expressão de Jesus. Na expressão de Jesus, no coração dele, na revelação das suas intenções, nós então temos aí uma noção do quanto o amor de Deus é profundo para com cada um de nós. Então quando vamos chegar aqui para Mateus capítulo, por exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 35 em diante, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande obreiros para a sua seara. Então Jesus, ele revela o seu coração quando ele olha para as ovelhas, quando ele olha para a multidão de povo e diz: eu os vejo como ovelhas que não têm pastor. E a Bíblia diz que ele sente íntima compaixão das ovelhas, ele sente íntima compaixão das vidas das pessoas. Então, quando nós olhamos
para essas expressões, quando olhamos para esses textos bíblicos e percebemos o carinho de Deus para com a nossa vida, não há motivo no nosso coração para duvidar do amor de Deus. Não há motivo no nosso coração para duvidar do que Deus pensa a nosso respeito, das intenções de Deus para com a nossa vida. Porque a maior dificuldade do homem é realmente crer de todo o coração que Deus ama. Se você realmente conseguir crer de todo o coração no amor de Deus para com a sua vida, você não temerá, você estará seguro, porque quem consegue confiar em Deus, depositar sua confiança em Deus, somente nele, por meio de Jesus, não sofrerá o dano do castigo, da acusação, da consciência pesada. Então, um intervalozinho aqui para café, porque nem relógio trabalha sem se alimentar. Vamos continuar então com a palavra. Então, o primeiro aspecto da graça está no amor de Deus revelado por Jesus, pelas expressões de Jesus. E eu poderia aqui trazer muitos textos bíblicos, clareando a sua compreensão a respeito desse amor. Quando você vai para Romanos capítulo 5, versículo 8, ali está uma grande revelação do amor de Deus para com a nossa vida. O apóstolo Paulo vai chegar a dizer: porque Deus revela seu amor para conosco, porque Deus demonstra seu amor para conosco no fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É tremendo. Aleluia! Oh, glória! Jesus não morreu pelos bons, Jesus não morreu pelos sãos, Jesus não morreu por pessoas de bom caráter, Jesus morreu por pecadores, por aqueles que se faziam inimigos dele, e nós somos essas pessoas. O apóstolo Paulo dizia assim, dos pecadores, ele morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, meu querido, eu quero motivar você a receber essa palavra. Creia neste amor. Creia neste amor. Deposite tua confiança neste amor. Quando você estiver passando por adversidade, passando por lutas, então se concentre no amor de Deus. Se concentre no amor de Deus. Davi se concentrava no amor de Deus. Davi dizia: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Davi não duvidava do amor de Deus, Davi acreditava no amor de Deus. Então acredite nesse amor. A graça de Deus revela esse amor. E o segundo aspecto da graça é, ainda em Tito 2, versículo 12, diz assim, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Então a graça de Deus não somente nos revela o amor de Deus, nos assegura do amor de Deus, mas sobretudo nos ensina a viver dentro deste amor. E quando a Bíblia diz que a graça nos ensina, nos educa, nos ensina a viver um novo estilo de vida, renunciando o pecado, os prazeres mundanos, não está dizendo que a gente agora deve viver uma vida reprimida, sem fazer aquilo que a gente quer. Não, pelo contrário. O apóstolo Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. Esse amor penetrou meu coração de tal maneira que agora eu sinto desejo no meu coração de agradar o coração de Deus. Então, quando eu renuncio o pecado, quando eu digo não para o estilo de vida errado, para o estilo de vida que incomoda o coração de Deus, quando eu digo não para isso, quando eu dou as costas para o pecado, eu faço por amor a Deus, porque eu fui alcançado pela graça, essa graça me supriu, essa graça está dentro de mim, e eu agora não tenho dificuldade de abrir mão do pecado, porque agora eu amo mais a Deus do que eu amo os meus próprios prazeres. O apóstolo Paulo disse em Romanos 6,14 que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei apenas nos apontava o nosso erro. A graça nos capacita a não viver o erro. A lei dizia assim: você está condenado, você não tem chance para você está morto, você é miserável. A graça diz assim: vem cá, eu te ajudo a vencer esse pecado, eu te ajudo a ser um novo homem, uma nova mulher, eu te ajudo a viver uma nova vida. Então essa graça nos capacita a renunciar às concupiscências mundanas e nos capacita a viver no presente século sóbria, justa e piedosamente. Para o vídeo não ficar longo, para a palavra não ficar muito longa, não é? Então eu vou parar por aqui, mas se eu fosse então
palavra por palavra, está aqui refletindo com você, a gente iria longe, porque a palavra de Deus é profunda, é poderosa, tremenda, e dela tiramos vida para a nossa alma. Então que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus edifique seu coração com essa palavra e que você seja ricamente abençoado, abundantemente abençoado pelo poder da palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluia.